Olá, meus irmãos. Hoje iniciaremos uma nova série de devocionais, agora no livro de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria então de começar lendo com os irmãos ali no capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então aqui Lucas, o provável escritor dessa carta, assim como do Evangelho de Lucas, ele começa fazendo uma referência, uma conexão com o fim do seu primeiro livro, do Evangelho de Lucas. Então ele faz um resumo dos últimos eventos, dos últimos acontecimentos, das últimas obras de Cristo neste mundo, nessa terra. Então ali no versículo 4 ele relembra dos últimos mandamentos que ele deixou para os seus apóstolos, para os seus discípulos. E por fim, no versículo 5, ele introduz o assunto, o tema que seria tratado principalmente nessa carta. É interessante que ali no primeiro versículo, ele começa dizendo que o Evangelho de Lucas, ele relata todas as coisas que Jesus começou a fazer. E se olharmos ali no livro de Lucas, veremos que ele termina com a ascensão de Cristo, ou seja, depois que ele já tinha deixado essa terra. E aqui ele deixa claro que aquilo era só o começo da sua obra, o começo da obra de Cristo. Então, no versículo 5, nos fica claro de como isso se sucederia pelo seu Espírito Santo, com o qual seus discípulos seriam batizados. E de fato, então, o que passamos a ver nesse relato são os atos de Cristo sendo realizados por meio, através dos seus apóstolos, por intermédio do seu Espírito Santo. E nesse sentido, há diversas críticas em relação ao título dessa carta, de Atos dos Apóstolos, quando na verdade o que temos aqui são os atos, as obras de Cristo, sendo realizadas através deles. E isso continua conosco até os nossos dias de hoje, assim como todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento aponta para Cristo, a história da igreja, a história do povo de Deus, a nossa história, ela aponta para Cristo. A nossa vida hoje, ela não é insignificante, ela faz parte dessa grande história, essa história que começou ali desde antes da fundação do mundo. E então vemos nas Escrituras a obra de Cristo sendo feita desde então, tempo depois de tempo. E sabemos também onde essa história termina. E por mais que hoje vivamos um tempo de dificuldade, um tempo de tribulação, um tempo de pandemia, podemos ter aqui a certeza de que a obra de Cristo continua a ser feita em meio a tudo isso. E que em meio a tudo isso, Cristo nos ensina, nos instrui, nos edifica, nos santifica por meio do Teu Espírito Santo nessa situação. E quando lemos esses relatos, quando relembramos da história do povo de Deus, nós temos essa certeza
relembrada, nós reavivamos essa certeza de que temos, de que essa obra continuará a ser feita neste tempo e no tempo futuro, até que todos os desígnios de Cristo estejam cumpridos, quando então poderemos finalmente descansar lá na eternidade e viver na presença e na glória do Pai. Amém.